Well. Olha só quem voltou aqui. Venho trazer para vocês o meu relatório diário. Hoje foi o dia mais produtivo dessa série, pelo menos. Foi um dia muito bom mesmo. Vou tentar trazer. Falta ainda algumas coisas para fazer, tá? Não tá certinho aqui, mas ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu ver aqui. Aqui tá na plataforma, deu só 309 de XP. Ainda tem algumas aulas que eu tenho que dar check ali nas aulas do Renato Passos. Eu resolvi 60 questões e estudei, ainda tá contabilizando, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui. 8 horas e 42 minutos. Vou até dar um check aqui. Ó, deixa eu atualizar aqui com vocês em tempo real pra gente ver. Ó, 504. Eu vou começar a mostrar aqui pra vocês terem uma noção. Eu ainda tenho que dar check em duas aulas, né? Ou seja, eu vou ganhar mais 20 de XP, mais 100 de XP. Vou ganhar mais 140 de XP, ou seja, no final de tudo eu vou ficar com 600. Ah, e era para eu ter feito também os flashcards. Eu tenho que implementar melhor os flashcards na minha rotina. Tô negligenciando isso muito. Talvez eu vou fazer isso agora de noite antes de dormir, só que tá tarde, entre aspas, para mim, porque eu ainda tenho algumas coisas para resolver em casa. Nossa, daí essa bobeira me cobre os flashcards amanhã, que eu preciso fazer. Tanto, tanto por uma questão de revisão, quanto por uma questão de organização que eu gosto. Eu esqueci de fazer porque, assim, as coisas que eu planejei ontem, que eu falei que eu disse que ia pra fazer, eu fiz todas. Eu vou até pegar meu caderno, acho que ele tá aqui, que eu anotei algumas coisas. Algumas coisas tiveram que ser alteradas por conta que o Pedro Assad ele trouxe uma aula ao vivo de humanas e eu tive que me reorganizar ali para eu conseguir contribuir. Mas eu acho que eu anotei aqui, inclusive eu faço essas listinhas aqui, ó, e aí eu fico anotando as coisas. Que eu disse que ia organizar minha semana durante a manhã, antes da aula do Renato. Eu fiz isso. E antes da aula do Renato também eu resolvi mais ou menos umas 18 questões. Ali como eu disse ontem, da lista de revisão em espiral, 12 as que ficaram faltando. Eu também li, né? Eu acho que eu li umas 15 páginas, 20 páginas. Algo em torno disso. Li uns. Cara, acho que não dá uns 20 minutinhos, uns 15 minutinhos. Não sei, eu vou ler mais agora de noite, antes de dormir. Leitura obrigatória da UFSC. Organizar o ambiente, dar uma organizada. Tá meio bagunçado, mas depois que eu acabar o vídeo, eu vou dar uma organizada de novo. Fazer a lista, leitura, aula ao vivo. Foi uma boa aula ao vivo hoje foi sobre escala. Escala sempre cai, escala sempre tá aí, né? Sempre vai cair uma questão de escala. Muito bom. Eu disse que eu resolvi 30 questões de razão e proporção. Eu resolvi de uma lista de matemática que eu ainda não tinha resolvido. E eu vi que tinha lançado na plataforma que, na época que eu peguei para fazer, eu acabei não fazendo, que era sobre conjuntos numéricos, que era uma matéria que eu vi com o Renato Passos. Consegui revisar bastante. Eu notei que eu tinha esquecido algumas coisas sobre principalmente, tipo, os números reais, eles estão dentro dos números naturais. Não, os números naturais estão dentro dos números inteiros. Não, rapaz, dos números naturais estão dentro dos números inteiros, que estão dentro dos números dos racionais. Não, dos racionais. Não, eu esqueci, rapaz. Esqueci o nome, tá vendo como preciso revisar? É que eu gravei mais pela nomenclatura que, tipo, o N tá dentro do Z, que tá dentro do Q, que tá dentro do R, tem os irracionais que eles estão dentro da bola. Só que eu esqueci qual é o nome do Z. É os... Cara, eu esqueci o nome desse maldito. Que eu sei que tem os racionais, os naturais e os reais, que é o R. Ele tem os números inteiros. É o inteiro. Algo tá me dizendo que é o números inteiro. Eu vou pesquisar. Conjuntos numéricos. Eu não acredito que eu revisei isso e consegui, ó, inteiros. O N é o naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Complexos a gente não entrou.
É porque eu fiquei meio estranho assim inteiro. Eu não sei, eu fiquei cismado. Eu acho que eu falei inteiro quando eu disse aqui pra vocês, mas eu fiquei cismado, achando que não era, que tinha outro nome. Mas enfim, às vezes acontece isso, pelo menos eu tô. Agora isso vai reforçar bastante na minha mente. Fiz as 30 questões desse, da lista de exercício, eu acho que eu tive um percentual de 80%, se algo me engana a minha memória. Eu não consegui assistir 5 aulas de dinâmica que eu disse que eu ia. Assisti 2 aulas de dinâmica hoje. Aquelas outras duas que eu assisti, eu peguei 2 aulas de história para assistir. Dinâmica 3 e resolvi 13 questões de Dinâmica 3. E cara, eu tô conseguindo me desenvolver bem em Dinâmica 3. Eu tô gostando da matéria, a matéria tá gostando de mim. A gente tá numa relação muito boa. Porque eu tinha muita dificuldade de prestar atenção, tipo, aquela conversão de, tipo, toda a energia cinética dissipada em um corpo ia se converter, por exemplo, a energia potencial gravitacional. Não sei se tem uma questão sobre isso, mas eu resolvi uma questão que eu acho que eu vou trazer uma resolução de vocês, que era sobre transformação de energia potencial gravitacional em energia potencial elástica, quando o cara pulava da ponte no bungee jump. Era por conta que tinha que equacionar, igualar as duas coisas e depois dividir por três, porque a corda não sei o quê. Foi muito, muito boa questão. E aí eu resolvi 15 dessa, não, umas 15 dessa. Eu acho que fechou a 60 que eu tinha falado. Eu sei que eu resolvi essas 3 listas de exercício e fechou a 60. Só que agora eu assisti o jogo da Argentina e da Inglaterra, que foi um jogo muito bom, só que eu não queria que a Argentina tivesse ganhado. Tava torcendo para a Inglaterra, mas as coisas que a gente não pode controlar. A Argentina tá muito bem nessa Copa, muito boa mesmo. Ela tá realmente estourando assim os adversários e jogando com muita raça, muita raça. Foi assim com o Cabo Verde, que foi para prorrogações, foi assim com o Egito, que pelo amor de Deus eles viraram o jogo de 2-0, brutal no segundo tempo. Acho que o primeiro gol da Argentina foi aos 80, se eu não estou enganado. Eles viraram o jogo em 11 minutos, brutal demais. E na Suíça também levaram para prorrogação, deu um placar de 3-1, mas eles foram para prorrogação. A Argentina tem tudo que o Brasil queria ter. Mas eu acredito que seja isso. Depois disso eu fiz a aula ao vivo, a gente ficou mais ou menos umas 2 horas e meia na aula ao vivo, agora no final da noite. E aí nessa aula ao vivo a gente resolveu 30 questões de humanas. Ou seja, foram 60 individuais minha e mais 30 com a aula ao vivo que eu fui resolvendo junto com o Pedro. Sendo bem sincero, acho que dessas 30 eu resolvi umas 20 com o Pedro. Que algumas assim eu dispersei e tudo mais, eu acho que eu vou colocar essa taxa aí. Então, ao total foi umas 80 questões, mais ou menos, né? 20 da aula ao vivo e 60 daqui. Essas ficaram, eu vou mostrar aqui meu, eu não sei como se pronuncia, UTP, eu não sei, que é assim que ficou. Algumas elas estão marcadas errado, tá? E tipo, eu não estudei física aqui, eu estudei física aqui grudado, eu não fiz essa pausa aqui, porque eu esqueci de, de contabilizar, mas esse foi mais ou menos o meu dia. Estudei 8 horas e 41 minutos, eu acho que é um tempo muito bom. Quero fazer esse mesmo tempo, quiçá maior amanhã. Amanhã eu vou ler o que eu tinha planejado aqui. Eu acho que eu vou adicionar algumas coisas que eu sinto que eu tenho bastante tempo amanhã, se não tiver aula ao vivo, né? Então, e aí eu posso mudar a minha dinâmica. Amanhã é dia 16, né? Hoje. Não, amanhã é dia 16, né? Hoje é dia 15. Hoje é dia 15, falta 117 dias. Então, amanhã eu disse que eu ia acordar às 6, e aí começar a estudar às 6h30, mas 6h30 tá um bom tempo. Eu vou começar a corrigir meus erros de redação antes da aula, porque eu tirei incríveis 80 na competência 1, porque eu esqueci de revisar o texto, eu mandei assim sem meio que revisar, achando que estava tudo certo. Notei, cara, se vocês fossem ler o meu texto, capaz de uma criança de quinto ano não ter errado tanta em concordância gramatical naquilo lá. Eu fui muito moleque. Tá bom. Vou pra aula ao vivo, vou almoçar, vou voltar meio de meia aqui a estudar. Quero fazer 4 aulas de propriedade coligativa com o nosso querido Diogo Fares, que 4 aulas, 4 aulas é pouco, mas cada aula tem 1 hora, ou seja, são 4 horas de aula, brutal. Quero fazer 20 questões de química de propriedade coligativa
Quero resolver 30 questões, 15 de linguagens e 15 de humanas, para dar uma treinadinha. Provavelmente eu vou pegar Brasil Colônia e linguagens eu vou fazer avulso. Eu quero fazer a correção da redação mais aprofundada. Vou querer fazer aulas de gramática, porque a URGS ela cobra bastante, eu tenho um curso de gramática à parte. Quero também treinar meu inglês fazendo a leitura do livro. Mas eu quero adicionar isso mais umas 2 aulas de dinâmica 3 e mais umas 10 questões de dinâmica 3. Eu acho que eu consigo resolver tudo amanhã. Não sei se eu vou conseguir participar da aula ao vivo se for muito tarde, porque eu tenho jiu-jitsu de noite, né? E aí eu não quero faltar no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu eu não consigo recuperar no dia seguinte vendo uma aula gravada, né? Então eu prefiro o Gil do que a aula ao vivo, sabe? Mas acho que em resumo é isso. Tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para melhorar. Hoje foi dia 7,5. Acho que foi a melhor nota até agora, 7,5. Eu acho que eu rendi bem. Ainda tô com o nariz entupido e um pouco de tosse da gripe, mas completamente recuperado. Hoje eu fui pra academia de meio-dia, coisa que eu já não faço já faz tempo, porque eu queria participar da aula ao vivo e aí eu normalmente vou pra academia de noite. Mas eu acho que o dia foi bem bom, bem produtivo. Gostei bastante do dia de hoje. Espero ter mais dias assim e mais dias melhores como esse. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui como foi o seu dia, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. E acredito que seja isso, né? Mais um dia de luta. Bora lá, galera. Ah, e bons estudos, né?